Então eu hoje vou falar-vos de um assunto do qual eu falei bastante durante muitos anos e reconheço que nos últimos tempos tenho falado muito menos dele. Na altura escrevi até um livro sobre isso, chama-se As 6 Chaves Comportamentais dos Profissionais de Sucesso. Nós transformámos num e-book esse livro e até estamos a pensar eventualmente relançar, quem sabe agora no início de 2021, nós relançamos esse e-book sobre os princípios comportamentais dos profissionais de sucesso, ou dos empresários, neste caso, de sucesso. Então eu estava aqui a falar de outros países, e é verdade, já temos aqui de Moçambique, o Dalai Lington a ver-nos de Moçambique. Um abraço para Moçambique. Também já temos aqui o Cristiano Paulini, do Brasil, também a ver-nos. E de um estrangeiro bem longínquo, a Ana Dia. Temos a Sara na Ana Dia. Muito bem. Então, falar-vos um pouco sobre a mentalidade. Eu acho que é um dos conceitos mais importantes e que não se estuda nas universidades. Nas universidades tende mais a estudar-se os hard skills e menos os soft skills. Embora sejam estes skills, estas competências mais suaves e principalmente as questões comportamentais e de mentalidade que eu acredito que maior diferença podem fazer nos nossos resultados, para não estar a repetir a palavra sucesso, nos nossos resultados como empresários, nos nossos resultados como profissionais. E isto porque muitas vezes nós tendemos a confundir de alguma forma os nossos resultados, sejam empresariais, do tipo com características como o nosso QI, não é? A nossa inteligência, por exemplo, e a verdade é que há pessoas muitíssimo inteligentes, esmagadoramente inteligentes, que não conseguem ter sucesso como empresários, e há outras pessoas mais limitadas, perfeitamente normais, que conseguem ter bastante sucesso. E é muito curioso isto, porque sendo os negócios um desporto intelectual, como eu costumo dizer, sendo um jogo eminentemente intelectual, nós temos pessoas extremamente inteligentes que não conseguem ter bons resultados e outros que são indivíduos normalíssimos e que têm resultados absolutamente fora de série. E porquê? Porque pessoas inteligentes também fazem coisas estúpidas. Aliás, pessoas muito inteligentes muitas vezes fazem coisas muito estúpidas. E muitas vezes fazemos coisas estúpidas porque, sendo pessoas inteligentes, nem sempre temos a mentalidade certa, nem sempre temos a filosofia certa. E nós tendemos a questionar pouco a nossa filosofia, nós tendemos a questionar pouco a nossa maneira de pensar, nós tendemos a questionar pouco a nossa mentalidade, quando são exatamente coisas como a filosofia, a mentalidade e a maneira de pensar que nos podem aproximar de termos o tipo de resultados que nós procuramos. E outras vezes confundimos o tipo de resultados com o esforço. Tendemos a pensar que quanto mais nos esforçarmos, melhores serão os nossos resultados. E esse é outro enorme enviesamento de pensamento. Eu não quero com isto dizer que eu posso ter bons resultados em alguma coisa na vida sem esforço, que eu posso ter bons resultados sem estar completamente dentro, sem estar completamente metido. Eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi ninguém ser campeão de nada sem esforço, sem muito compromisso, sem muita dedicação, sem muita resiliência. Aliás, uma das coisas de que eu me considero culpado, mas já passei essa fase, e considero-me culpado exatamente porque eu tomei também algumas dessas panaceias dos gurus sobre o crescimento empresarial e sobre o sucesso financeiro, em que muitas vezes nos fazem pensar que nós podemos ter um bom resultado sem esforço, que nós podemos ter rendimentos passivos, que nós podemos ter empresas que funcionam sem a nossa presença, ou empresas que são rentáveis e que tomam conta de si mesmas.
Pessoal, isso são boas ideias para vender livros, são boas ideias para vender cursos, mas são ideias que, da minha experiência, não funcionam na realidade. O que nós temos é empresas alavancadas, o que nós temos é rendimentos alavancados, mas nunca nada passivo, nem nunca nada que funciona sozinho. O sucesso na vida implica sempre compromisso, implica sempre esforço e implica sempre resiliência. Não há empresas passivas, não há rendimentos passivos, não há casamentos passivos, não há campeões passivos, são tudo coisas que obrigam a compromisso, esforço e resiliência. Então, muito cuidado com isso, muita atenção com isso, porque essas panaceias enviesam muitas vezes o nosso pensamento e fazem-nos acreditar, pela forma como as coisas são verbalizadas, que de facto podemos ter uma experiência tal como ela nos é, entre aspas, vendida. Tá? Então, pessoal, compromisso é importante. Agora, compromisso não é suficiente. Esforço é importante, mas esforço não é suficiente, porque nós temos empresários e profissionais que se esforçam brutalmente, que trabalham 12, 14, 16 horas por dia, 7 dias por semana, que não têm férias e estão longe daquilo que nós possamos considerar sucesso empresarial, ou pelo menos na forma mais objetiva como ele pode ser medido. Crescimento de vendas, crescimento de lucros, crescimento de fluxo de caixa, um serviço sério prestado à sociedade, ao consumidor, aos colaboradores, etc, etc, etc. Então, não é inteligência apenas, embora ajude, não é esforço apenas, embora ajude. Há filosofia e há mentalidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A primeira ideia que eu gostava de debater convosco hoje é a necessidade de parar para pensar, tá? A necessidade de parar para pensar, de questionar tudo o tempo todo, de questionar tudo o tempo todo. Isso é absolutamente crítico. Não aceitar explicações fáceis, não aceitar soluções fáceis e, acima de tudo, não aceitarmos explicações que nos tirem o poder de agir, não aceitar explicações que nos façam parar, não aceitar explicações que nos façam não tentar e muito importante o que eu vou dizer agora, não aceitar explicações que não possibilitem aprender alguma coisa e tentar de uma forma diferente a seguir. Esta é uma das grandes discussões que eu vou tendo, por exemplo, aqui com a minha equipa no escritório, que é quando nós experimentamos alguma coisa que não funciona, e acontece quase todos os dias, faz parte da gestão de uma empresa, nós experimentarmos coisas e grande parte, a maior parte das coisas que nós experimentamos não funcionam. A ideia pode ser certa, o caminho pode ser certo, mas o detalhe pode ter tido um erro, o aspecto tático pode estar enviesado, pode estar fraturado, pode ter um problema. Então nós muitas vezes temos que andar a tentar coisas, até de alguma forma acertar na forma de fazer. E aqui na empresa eu estou sempre a incentivar as pessoas a procurar uma razão, a procurar uma aprendizagem, a não aceitar uma explicação simples, a questionar as coisas e checar se de alguma forma fazem sentido ou não, se a informação que nós temos nos permite intuir alguma aprendizagem, nos permite intuir alguma verificação de certo ou errado. Então, nunca nos acomodarmos com aquilo que aconteceu, continuar à procura de uma solução melhor, continuar à procura de uma melhor forma de fazer. Então, não basta ter esforço, não basta ter compromisso, não basta ter inteligência, nós temos que ter a mentalidade de refletir, de andar à procura, de não nos satisfazermos facilmente, de não nos contentarmos com as explicações mais ligeiras, continuar a questionar as coisas, procurar o que não estamos a ver. Eu falo sempre nisto e a história é verdadeira, uma das maiores referências da minha vida, de quem eu falo muito, um senhor chamado Keith Cunningham, um texano,
O pai rico do Robert Kiyosaki, uma das vezes que eu o encontrei, ofereceu-me uma pulseira que pergunta exatamente isso, tem escrito: o que é que eu não estou a ver? Não? Ele disse: Paulo, nunca percas esta pulseira. Esta é a pergunta que nos faz ganhar dinheiro. E reparem que é uma pergunta que nos faz ganhar dinheiro pela positiva, como nos faz também pela negativa, que é o que é que eu... Primeira coisa, pela negativa, o que é que eu não estou a ver que me pode ameaçar? Não é? O que é que nos pode, de facto, ameaçar e agredir na vida? São as coisas que nós não estamos a ver, são as coisas para as quais nós não nos preparamos, era aquilo que nós não esperávamos. O que nos pode fazer, de facto, mal na vida é aquilo que eu não espero, que eu não vejo, que eu não vislumbro. Eu tenho dado recentemente o exemplo, a pandemia que nós estamos a atravessar. A maior parte das pessoas diz: ninguém podia adivinhar isto, ninguém podia imaginar uma coisa dessas. Eu, pessoalmente, eu não podia imaginar uma coisa dessas. Eu preparei o meu negócio, eu preparei a minha empresa para momentos difíceis, eu preparei a minha empresa para crises, mas nunca a preparei para uma crise como esta. Estão a ver? Eu não consegui imaginar que isto vinha aí, eu não estava a ver isto. Não é? O que é que eu não estou a ver? Eu não estava a ver isto. E se a minha empresa acabou por passar por isto, pelo menos até agora, com alguma tranquilidade e até, acredito eu, com ganhos estratégicos importantes para o futuro, foi porque eu a tinha preparado para um momento mau. Se um dia vier um dia de chuva, nós estamos preparados para um dia de chuva. Agora, eu não podia imaginar que o dia de chuva era este. Ou seja, eu tive que fazer uma guinada de muitos graus na direção estratégica da empresa por força disto. Felizmente nós já refletíamos, havia muito tempo, sobre algumas opções estratégicas que nós acreditávamos que devíamos tomar e que aceleraram esse processo. Mas eu não conseguia ver que uma coisa destas podia acontecer. E às vezes quando eu falo isto, as pessoas dizem: Paulo, mas ninguém conseguia ver. Não é assim. Há mais de 5 anos que Bill Gates falava nisto. Não é? Bill Gates, em várias intervenções públicas que teve, em várias palestras, ele alertava para a inevitabilidade de um dia termos uma pandemia. Ele alertava para isso já havia muitos anos, como o caso do 11 de setembro, não é? Ninguém imaginava uma coisa dessas. Ninguém, o comum dos mortais, um indivíduo como eu, com as minhas limitações. Mas Warren Buffett já dizia isso. Warren Buffett dizia, havia muitos anos, é inevitável. Reparem que aquilo que eu não consigo sequer ver, Warren Buffett acha inevitável. Ele dizia: é inevitável que um dia haja um ataque terrorista aos Estados Unidos. É inevitável que um dia haja um ataque terrorista aos Estados Unidos. Qual foi o negócio mais afetado de todos com o 11 de setembro? As seguradoras. Qual é o negócio número 1 do Warren Buffett? São seguradoras. Então todas as seguradoras vacilaram, foram super afetadas com o 11 de setembro. Menos as do Warren Buffett. Porquê? Porque ele consegue ver aquilo que mais ninguém vê. Aquilo que para os outros é altamente improvável, para ele é inevitável. Aquilo que para mim é altamente improvável, que eu não consigo sequer imaginar, para o Bill Gates é inevitável. Reparem os níveis de consciência. Por isso é que eu sou o Bill Gates, por isso é que eu sou o Warren Buffett. Eu sou só o Paulo Vilhena. Então, é andarmos à procura daquilo que eventualmente nós não estamos a ver e que nos pode agredir. Como dizia o Andy Grove, o CEO da Intel, no final do século passado, desenvolver o pensamento paranoico. O que é que me pode agredir? Mas o que eu não estou a ver também serve do lado positivo, que é onde é que estão as oportunidades que eu não estou a ver e que podem fazer crescer as minhas vendas, que podem fazer-me servir melhor os meus clientes, refinar a minha proposta de valor. Onde é que estão as oportunidades para eu aumentar os meus lucros, para eu aumentar o meu fluxo de caixa, para eu criar vantagens competitivas que defendam as vendas, os lucros e o fluxo de caixa da minha concorrência. Então, onde é que estão as ameaças, onde é que estão as oportunidades? Esta procura constante daquilo que não estamos a ver é absolutamente crítica, e nós não conseguimos fazer isto sem tempo de reflexão. Mas tempo de reflexão também são outras coisas absolutamente decisivas e que deviam fazer parte dos hábitos da esmagadora maioria dos empresários e que normalmente não fazem, infelizmente não fazem. Definição de objetivos é um desses aspectos. Objetivos estratégicos são os objetivos a 10, 5 anos, 3 anos, a 1 ano. Mas os objetivos de execução também. O que é que tem que acontecer no próximo trimestre? O que é que tem que acontecer na próxima semana? O que é que tem que acontecer hoje? Não é? Parar para pensar o que é que tem que acontecer hoje na empresa, o que é que tem que acontecer este mês na empresa, o que é que tem que acontecer este trimestre na empresa. São aspectos absolutamente decisivos. E depois o planeamento.
porque muitas vezes nós, empresários, confundimos a definição de objetivos com o planeamento. E a definição de objetivos faz parte do planeamento, mas não é a mesma coisa. Eu vejo muitos empresários a definir objetivos e a achar que têm hábitos de planeamento. Não, têm hábitos de definição de objetivos, não têm hábitos de planeamento, porque o planeamento é exatamente a antecipação do caminho que eu devo seguir para atingir os objetivos. Tá? Então é a antecipação das atividades que devem ser desempenhadas para atingir os objetivos. É a calendarização dessas atividades. É a organização dos recursos que são necessários para atingir esses objetivos. Então, planeamento é tudo isso. Não se esgota na definição de objetivos. Outro aspecto relacionado com o processo de reflexão, que é crítico para cada empresário, é exatamente o processo de medição da execução. Medir o nível de execução das atividades que estavam antecipadas, medir como é que a minha equipa executa, medir como é que eu executo, afinar essa execução até se alinhar com o plano. Então, tudo isto são as tais tarefas intelectuais que fazem parte do trabalho do empresário e que, principalmente nas pequenas e médias empresas, nós acabamos por fazer ou não fazer, ou fazer muito menos do que nós devíamos. Nas PME nós tendemos a estar tão envolvidos nos aspectos operacionais que nos esquecemos de subir no organograma e fazer o tal trabalho intelectual que, na minha opinião, é o principal trabalho do empresário. E se não quiserem ouvir-me a mim nesse aspecto, mais uma vez, eu sou um Warren Buffett. É Warren Buffett quem diz que a principal razão para os empresários não serem bem-sucedidos é porque não passam tempo suficiente a pensar. Ou seja, estes empresários passam tanto tempo a fazer que acabam por não parar para pensar. Outro dos traços de mentalidade que eu acho absolutamente decisivos para um empresário que se proponha a resultados acima da média é o traço da responsabilidade. De alguma forma, nós deixámos-nos programar ao longo da nossa vida para encontrar justificações, para encontrar explicações para, por um lado, não nos propormos a fazer coisas acima da média, não é? Sempre que surge a ideia ou o desafio de fazer qualquer coisa ou de atingir algum resultado que a esmagadora maioria das pessoas não atinge, o nosso cérebro imediatamente começa a construir um conjunto de alibis para justificar que eu não devo propor-me a fazer isso, não é? Eu às vezes nos meus cursos brinco com os presentes e digo-lhes, se vocês saírem daqui e ligarem a uma das pessoas mais importantes da vossa vida e lhes disseram que depois do curso que fizeram, de alguma forma vocês decidiram que vão acumular um património de 10 milhões de dólares, que vão guiar um Bentley Continental GT, que vão comprar uma quinta, ou para quem está no Brasil, um sítio no Rio Douro para fazer o melhor vinho da Europa, que vão criar uma escola em África para apoiar crianças desfavorecidas. Se vocês fizerem isso depois de estudar um dia comigo, a pessoa a que receber o telefonema vai dizer que vocês fumaram alguma coisa durante o curso que não vos fez bem. Não é? Então, o cérebro começa imediatamente a criar alibis para que nós não nos proponhamos a ser mais do que a média, para que nós não nos proponhamos a atingir coisas que a maior parte das pessoas não atinge. Então, nós programamos para esse tipo de justificações que nos afasta de fazer esse tipo de caminhos. Mas este tipo de justificações, de explicações, eu às vezes chamo-lhes desculpas, é uma palavra um pouquinho mais forte, muitas vezes surgem depois de o resultado não aparecer. Então, se as minhas vendas não forem o que eu gostava que tivessem sido, ou o que eu defini como objetivos no início do ano, eu começo logo a justificar que com a pandemia não foi possível. Eu começo a justificar que com o ambiente governamental, com este governo, não é possível. Com este sistema fiscal não é possível. Com a concorrência dos chineses não é possível. Então nós vamos montando um conjunto de justificações que explica o resultado não aparecer. É crítico entendermos isso. Nós às vezes até culpamos alguém, não é? Culpamos que foi um concorrente que se comportou mal, que foi a nossa equipa que não fez aquilo que devia ter feito, que foi o fisco que se organizou para nos tramar. Ou simplesmente entramos em negação e
e não dizemos sequer aquilo que será a verdade, não dizemos sequer a verdade sobre aquilo que aconteceu. Contamos uma história que salvaguarda a nossa zona de conforto, a nossa autoestima, o nosso amor próprio, para justificar um resultado que não apareceu. E o princípio da responsabilidade é exatamente o contrário dos exemplos que eu estou a dar. Responsabilidade, a habilidade de encontrar respostas, a habilidade de responder a todos os desafios que a vida nos traz. Então, se eu queria faturar 1 milhão, ou 10 milhões, ou 100 milhões no início deste ano e, entretanto, apareceu uma pandemia, será que eu tive a habilidade de encontrar uma resposta para isso? Será que eu tive a habilidade de me adaptar? Será que eu tive a habilidade de encontrar uma solução? Então, responsabilidade é isso, é eu reclamar para mim, de alguma forma, o poder de encontrar uma resposta, seja qual for o desafio que a vida me traga. É eu reclamar para mim a capacidade de conseguir, de alguma maneira, encontrar uma solução para qualquer desafio que o mercado me traga, qualquer desafio que a economia me traga, qualquer desafio que a astrologia me traga. Oh Paulo, tu não entendes, nós estamos em Mercúrio retrógrado e agora nada vai funcionar do ponto de vista da comunicação. Sim, nós também já tivemos aqui problemas, hoje em dia, hoje de manhã tínhamos os acessos ao Facebook bloqueados, ninguém consegue explicar porquê. Estavam bloqueados, tivemos que encontrar uma resposta. Ontem à noite tentámos fazer um direto e ficámos sem Wi-Fi. Então, Mercúrio está retrógrado, não há nada a fazer, não, há muita coisa a fazer. Temos que encontrar soluções, temos que encontrar respostas para os desafios que a vida nos trouxer. E o princípio da responsabilidade é exatamente este, porque nós vamos sempre ter que viver com os resultados daquilo que fizermos. Não vale de nada ter uma boa justificação, uma boa história para contar, se o resultado não aparecer, porque eu não vou poder pagar as minhas contas com as minhas histórias, eu não vou poder pagar as minhas contas com as minhas boas explicações. E reparem, eu não estou sequer a diminuir a qualidade das justificações, porque muitas vezes as explicações são factuais, muitas vezes são de facto coisas que são incontornáveis, elas aconteceram, são barreiras, são factuais. Agora, eu achar que apareceu aqui um facto que me impede de atingir o resultado é o que me impede de continuar a fazer o caminho para atingir o resultado. Sim, eu tenho aqui um muro, mas eu tenho que encontrar uma porta, eu tenho que encontrar uma forma de saltar o muro, de ultrapassar o muro, contornar o muro, abrir um buraco no muro, o que seja. Então, não deixem que essas justificações vos demovam, por muito factuais que elas sejam, e muito realistas que elas sejam. Outro dos aspectos que eu considero absolutamente críticos na mentalidade de um empresário que se propõe a resultados acima da média é o envolvimento. E o que é isto do envolvimento? Envolvimento tem sido um dos meus grandes temas de estudo dos últimos anos. É nós fazermos as coisas em função do resultado. Todas as tarefas em função de um resultado pretendido, em função de um resultado previsto, em função de um resultado objetivado. Fazer em função de um resultado, fazer até ter o resultado. Porque o que é a maior parte de nós tende a fazer? É aquilo que eu chamo de trabalho alienado. E o trabalho alienado é não fazer as coisas em função do resultado. É fazer as coisas em função da tarefa, é fazer as coisas em função do esforço, é fazer as coisas em função de encontrar um alibi caso o resultado não apareça. Então eu dei o litro, eu trabalhei 14 horas por dia, 16 horas por dia, eu não fui sequer descansar nos fins de semana, eu não tive férias, eu dei tudo o que tinha, eu dei todo o esforço que tinha e ainda assim o resultado não apareceu. Porque eu coloquei o esforço não em função do resultado, mas em função do esforço propriamente dito, em função das tarefas, em função da criação de um alibi. Se o resultado não aparecer, eu posso dizer a mim próprio e ao mundo que eu dei tudo aquilo que tinha. Sim, talvez eu tenha dado tudo aquilo que tinha em termos de esforço, talvez eu tenha dado tudo aquilo que tinha em termos de compromisso, mas talvez não em termos de envolvimento.
É a diferença entre seguir uma receita para caso o prato não saia bom, eu poder justificar que ele não saiu bom, ou seguir uma receita para eu proporcionar a melhor refeição possível a quem for provar a receita. Então esta é a diferença entre envolvimento e alienação. Todas as pessoas que têm resultados francamente acima da média na vida fazem esforço envolvido e não esforço alienado. Fazem as coisas em função do resultado. Fazem as coisas até ter o resultado. A característica seguinte que eu vos queria falar é a autodisciplina. Não alienada, sempre envolvida. Mas o que é isto da autodisciplina? Bolas, é eu fazer o que tem que ser feito. Eu fazer o que tem de ser feito mesmo quando não me apetece. É eu fazer o que tem de ser feito mesmo quando não tenho vontade, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. É eu ir ao ginásio ou à academia, para quem estiver no Brasil, mesmo quando estou atrasado, mesmo quando tenho muito trabalho, mesmo quando tenho aquela vozinha aqui no orelha a dizer hoje não precisas de ir. Muitas vezes eu chegar um bocadinho mais cedo e sair um bocadinho mais tarde, é eu assegurar que tudo o que estava planeado foi cumprido, é eu comer brócolos mesmo quando me apetece comer arroz, é eu comer um bife de frango grelhado mesmo quando me apetece comer, sei lá, um guisado de carne de porco ou carne suína, como se diz no Brasil. Então é eu fazer aquilo que eu sei que me vai alinhar com os resultados que eu pretendo, mesmo quando me apetecia fazer uma coisa diferente. Então esta autodisciplina é absolutamente crítica. Obviamente que é importante termos momentos de relaxo, é obviamente que talvez não sejamos obrigados a ser escravos de determinadas rotinas ou disciplinas. Cada um de nós vai ter que encontrar um equilíbrio pessoal, nós não somos todos iguais nisso. A verdade é que os fulanos absolutamente fora de série são fulanos que não são equilibrados nas suas decisões. O atleta absolutamente fora de série é aquele que treina mais horas do que todos os outros treinam, é aquele que faz mais sacrifícios do que todos os outros fazem. Não é? Porque é que o Ronaldo, pelo menos nós aqui em Portugal gostamos de defender que o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo. Porquê? Porque ninguém trabalha como ele, ninguém faz mais horas do que ele, ninguém se cuida mais do que ele, ninguém tem uma alimentação tão regrada como ele, ninguém tem um treino tão bem desenhado e tão cuidado como ele. Então talvez ele tenha algum desequilíbrio nessa área da sua vida para atingir também resultados favoravelmente ou positivamente desequilibrados. Mas este é um equilíbrio que cada um de nós vai ter que encontrar, porque aquilo que é certo para o Ronaldo talvez não seja certo para mim, talvez não seja certo para o Francisco ou para o Bruno que estão, ou para a Sara ou para a Fernanda que nos estão a ver aí desse lado. Então encontrar este equilíbrio, mas compreender, entender que seja qual for o resultado que eu pretendo, que ele vem de uma série de disciplinas que eu asseguro a montante, é um efeito, os nossos resultados são efeitos de disciplinas que nós asseguramos a montante, é absolutamente crítico. Se eu não tenho as disciplinas, eu não vou ter o resultado. Então é a lei de ferro do universo, causa e efeito, não é? A lei socrática da causalidade. Sócrates terá sido o primeiro a refletir, pelo menos com registro histórico, o primeiro a refletir sobre este assunto. Sócrates, o grego. Não é? Só os portugueses terão entendido esta passagem. Outro aspecto absolutamente decisivo, absolutamente crítico, na minha opinião, é o conhecimento. É outra das chaves, acredito eu, para uma mentalidade de sucesso de um empresário. Ninguém nasce ensinado e eu acredito que não há empresários natos. Todos os empresários que eu vi terem resultados muito acima da média tiveram exatamente porque estudaram, treinaram e praticaram muito. Estudaram, treinaram e praticaram muita liderança, estudaram, treinaram e praticaram muito planeamento, estudaram, treinaram e praticaram muita medição, e tiveram que aprender sobre marketing, eles tiveram que aprender sobre vendas, eles tiveram que aprender sobre contabilidade, eles tiveram que aprender sobre eficiência operacional, talvez eles tenham tido que aprender sobre produção, talvez eles tenham tido que aprender sobre investigação e desenvolvimento, sobre recursos humanos. Eles tiveram que estudar, praticar
e aprender sobre todas as áreas do funcionamento de uma empresa. Todas. Mesmo aqueles que tiveram a inteligência de encontrar profissionais no mercado que saibam mais do que eles sobre determinados assuntos, eles precisam de dominar o suficiente esses assuntos para fazer perguntas inteligentes a esses profissionais, para poderem ajudar esses profissionais a tomar boas decisões, a fazer boas escolhas, para liderarem esses profissionais. Então, talvez as respostas táticas venham dos profissionais que nós contratamos da nossa equipa, que sabem mais do que nós sobre aqueles temas, mas as perguntas estratégicas têm que vir da parte do empresário. E para que ele as possa fazer, ele tem que, de alguma maneira, dominar minimamente essas áreas, tem que ter uma curiosidade natural sobre essas áreas. Talvez ele tenha tido que fazer cursos sobre essas áreas, talvez ele tenha tido que estudar, comprar livros, ler livros, refletir, raciocinar sobre todas essas áreas para que possa fazer perguntas inteligentes sobre tudo isso. Então, não acreditem nas histórias românticas que nós ouvimos aí todos os dias sobre os predestinados. E mesmo que alguma dessas histórias seja verdadeira, partam do princípio que vocês não são esses predestinados. Eu não sou um desses predestinados. Tudo aquilo que eu partilho, tudo aquilo que eu ensino, tudo aquilo que eu uso na gestão da minha empresa, foram coisas que eu tive que estudar, que eu tive que aprender, que eu tive que investigar, que eu ainda hoje tenho que aprender e tenho que continuar a investigar para... Eu escrevi livros sobre vendas, vários livros sobre vendas. O livro de vendas mais vendido em Portugal, eu dou cursos sobre vendas, mas eu continuo a pensar sobre vendas todos os dias, eu continuo a estudar vendas todos os dias, eu continuo a estudar marketing todos os dias. Porquê? Porque nós temos que ser cada vez melhores em cada uma dessas áreas aqui na empresa. E no meu caso ainda maior responsabilidade, porque eu tenho que ensinar sobre essas áreas. Eu continuo a olhar para os números da contabilidade da minha empresa todos os dias, todos os dias. A contabilidade da minha empresa está permanentemente aberta no meu computador. Todos os dias eu lá vou entender melhor os números, entender melhor como foram geradas as margens, entender melhor porque é que o fluxo de caixa pode ter este estrangulamento, entender melhor o que é que pode acontecer daqui a 2, 3, 4, 5 meses, o que eu não estou a ver ainda. Então todos os dias eu vou lá, passo lá de 5, 10 minutos a namorar os números da empresa, conhecer os rácios, entender o que cada rácio me diz. E é muito curioso porque grande parte de nós não gosta dessa tarefa, mas não gosta por medo, como não entendemos bem o que os números nos dizem, nós evitamos olhar para eles. Aquilo que eu vos posso garantir é que se vocês se apaixonarem pelos números, eles apaixonam-se de volta. Ou seja, quanto melhor vocês forem entendendo os números, investigando os números, estudando os números, eu garanto que vocês vão começar a gostar dos números. Porquê? Porque à medida que vocês vão olhando para esses números, vocês vão percebendo o que precisam de fazer para vender mais, o que precisam de fazer para ter melhores margens, mais lucro, mais fluxo de caixa, para gerir melhor a empresa, para ter melhores resultados que vos permitam uma vida melhor. Então começa a ser um jogo, não é? Começa a ser um jogo, começa a ser divertido andar aqui e ver como é que as minhas alavancas afetam esse resultado, afetam esses números. Tudo isso são coisas críticas. O investimento no conhecimento é absolutamente decisivo para os resultados de qualquer empresário. Dificilmente podemos ser acima da média sem fazer esse trabalho de análise, de aprofundamento do conhecimento. E a última característica de que eu gostava de vos falar é aquilo que eu chamo de ecologia. E eu gosto de acreditar e acredito que os melhores empresários têm um alto sentido de ecologia. E o que é que isto significa? É exatamente o sentido de nós entendermos que a função de uma empresa não é cuidar do empresário. A função de uma empresa não é providenciar para o benefício pessoal do empresário. Não é nada disso. A função de uma empresa é exatamente providenciar para quem está à volta da empresa, à volta do empresário. Providenciar para os colaboradores da empresa, providenciar para os fornecedores da empresa, providenciar para o mercado, para o nicho de mercado que essa empresa serve.
providenciar até para os outros investidores que eventualmente não estejam envolvidos na gestão da empresa, que não seja o diretor-geral. Então a minha empresa não serve para me pagar um salário, a minha empresa não serve para me dar ótimas condições de vida, não, a minha empresa tem de pagar um salário e tem de gerar um lucro, mas por razões muito mais profundas do que essa, muito mais ecológicas. Minha empresa deve ter um papel na sociedade, deve cumprir uma função de preencher uma lacuna no mercado, de preencher uma frustração que o meu nicho de mercado tenha, uma diferença entre a situação que eles têm hoje e a situação ideal em que eles gostavam de estar, deve providenciar para que os meus colaboradores tenham melhores condições aqui do que teriam noutro lugar qualquer, para que eles possam assegurar também as boas condições de vivência para as suas famílias, deve providenciar relações perfeitamente ecológicas com os nossos fornecedores, respeitando as suas margens, os seus prazos de recebimento, todas essas coisas que são críticas para a manutenção de um ambiente saudável à sua volta, e portanto isto para dizer que a empresa não pode ser centrada no umbigo do empresário, não pode ser centrada no ego do empresário. Os empresários de maior sucesso são aqueles que entendem que esse sucesso é confundível com o nível de serviço que a empresa presta.